Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai compor o nosso curso Spring REST API. Já vou pedir para você deixar seu like no vídeo, se inscreva no canal e também na descrição do vídeo eu deixei minha chave Pix. Faça uma pequena contribuição para fortalecer o canal, beleza? Na aula de hoje, eu vou dar continuidade na implementação da atualização parcial de um recurso de forma dinâmica usando o método PET. Então, se você perdeu o vídeo passado, assista para que você possa entender melhor esse aqui. Antes de eu começar, eu vou trocar esse update PET aqui para retornar um Customer Register Response, tá? Aqui não vai ser void. Vamos entrar lá no controller. E aqui também ele vai me retornar um Customer Register Response. Vou dar um return aqui. Pronto. Vamos aqui. Aqui ele vai ficar reclamando, mas vamos só fazer o seguinte. Ó. Vamos fazer isso aqui. Ó. Então, lembra que eu tinha feito no outro vídeo um monte de if aqui para verificar qual campo que o usuário quer atualizar? E você concorda comigo que a gente só vai saber qual é o atributo que ele quer atualizar em tempo de execução? Então a gente teria que fazer aqui vários ifs, né, para verificar qual é o atributo que ele está enviando. Aqui, para o Customer Register, até que não teria tanto problema, porque não tem tanto atributo assim. Mas você imagine aí um recurso que tenha 20, 30 atributos, e aí você vai lotar isso aqui de if, ou até mesmo switch case. Se você não tivesse uma forma para fazer isso dinamicamente, tudo bem, né? Mas se você tem uma outra forma para fazer isso, então a gente vai utilizar, que é o Reflection. Então, o que é o Reflection? É uma API do Java, que inclusive também ela existe no C#, que ela possibilita o acesso a propriedades de classes, métodos e informações de anotações em tempo de execução. E aí, com isso, a gente consegue modificar o seu comportamento de acordo com as informações contidas na classe. E é isso que a gente quer. E qual é o comportamento que a gente quer mudar? Na verdade, a gente quer pegar esse atributo que o usuário vai enviar lá, né? E aí a gente vai setar dentro do Customer Register na propriedade name. Então a gente vai por debaixo dos panos, né, fazer um set name. Tudo isso de forma dinâmica, sem precisar usar aqueles ifs lá, ok? E aí o Spring Framework ele tem uma classe utilitária para a gente trabalhar com Reflection, tá? Que é o Reflection Utils. Essa classe utilitária tem diversos métodos que vão nos ajudar a trabalhar aí com Reflection. E aí eu vou usar aqui, ó, o Reflection Utils. Pessoal, tomem cuidado para não importar aqui do data, tá? Então é o Spring Framework.util, ok? E aí eu tenho um método chamado findField. E aí eu vou passar o que nesse findField? O customer. Pessoal, eu estou aqui digitando errado, tá? Muitas vezes porque eu estou desconfortável aqui onde eu estou, tá? Porque o microfone aqui eu tenho que suspender ele, então não está tão legal assim de digitar, tá? Por enquanto eu não investi num microfone melhor que a gente possa colocar numa posição melhor. Então por enquanto vamos deixar assim, tá? Property name. E aqui, né, eu vou colocar o property name. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, eu vou percorrer o meu map, tá? No caso, eu vou ter lá os campos que o usuário enviou. E aí, eu vou falar assim, ó, através do Reflection Utils, eu tenho um método chamado findField. Ó, procura para mim aí esse campo. Qual campo? Que está aqui dentro do property name. Vamos supor que o usuário queira
atualizar somente o nome, tá? E aí ele vai pegar lá o name, tá? E aí ele vai falar assim, ó, procura aí o name dentro do Customer Register. E ele vai existir, né? Se a gente olhar aqui, o Customer Register, ele tem um name. Então, beleza, eu fiz isso, né, pessoal? Só que é o seguinte, se eu fazer isso aqui, o meu atributo name e os outros atributos também, né, porque eu vou poder passar qualquer um desses aqui, eles estão privados, tá? Então, quando eu uso o reflection aqui, eu vou ter acesso a esses atributos em tempo de execução. E aí eu vou tomar um erro, tá? Ele vai ver que eu não vou fazer isso para vocês verem que eu não vou perder tempo, tá? Mas se você tentar aí, você vai ver que você vai tomar um erro porque esses atributos estão privados. Então a gente precisa mudar a visibilidade deles. Como a gente faz isso? A gente tem um carinha aqui, ó. Deixa eu só primeiro, ó. Isso aqui, pessoal, ele retorna algo do tipo field, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, field. Esse field aqui, pessoal, ele pertence ao pacote JavaLang. Se você conhece aí Java básico, né? Esse pacote pertence aí ao Java básico, tá? E aí, ó, eu posso vir aqui, ó, field ponto, tem um método que é setAccessible, tá? E aí eu vou colocar true, ou seja, em tempo de execução eu vou poder alterar a visibilidade dele. Eduardo, mas isso aí não é meio perigoso? Isso aí não é meio polêmico? Porque eu aprendi lá em modificadores de acesso, né, que a gente tem que proteger os nossos atributos e somente quem da classe pode manipulá-lo. E se a pessoa quiser manipular aquele atributo, tem que usar o get e o set. Pessoal, isso aí é um assunto meio polêmico mesmo, tá? Mas eu diria que é importante que vocês estudem Reflection, porque é claro que não é todo momento que você vai ter que acessar, né, métodos, classes, né, em tempo de execução. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Mas nesse caso aqui, não tem problema a gente fazer isso, tá? Até porque a visibilidade dele só vai ficar pública em tempo de execução. Mas isso aí é uma outra discussão. Mas enfim, né? Bom, depois que eu tornei ele acessível, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, né? Eu também vou usar aqui o reflection utils e vou dar o quê? Eu vou usar um método chamado setField, tá? E aí ele vai receber alguns parâmetros. O primeiro é o field, né, que eu estou recebendo aqui, tá? Você quer setar em qual campo? Então eu preciso passar o campo para ele, que vai ser o field, que o valor está aqui dentro, tá? Para qual objeto? Customer Register. Por quê, pessoal? Quando eu buscar esse Customer Register lá do banco, ele vai vir com os atributos preenchidos, tá? E aí vamos supor que eu quero alterar o name. Então, eu vou pegar ele aqui, vou pegar o campo, vou torná-lo acessível, né? Visível, né? Vou poder manipulá-lo. E aí eu vou dar um set field. Aí falou, ó, seta para mim no campo tal, que no caso é o name, do customer register o quê? Um novo valor. Qual que é o novo valor? É o property value, tá? Porque quando a gente passar lá o name, né, vocês vão ver que ele vai ter a chave e o valor. Então, o valor eu vou passar para a propriedade name, tá? Então, por debaixo dos panos, ele vai pegar lá no Customer Register, dar um set name e vai passar o valor, tá? Bom, antes que eu comece a testar, eu tenho que falar uma coisa para vocês, pessoal. É o seguinte, ó. Quando a gente tem aqui, né, por exemplo, nesse update, o Customer Register Request, né? Vamos olhar aqui do controller. Nós temos aqui um carinha chamado arroba, né, request buddy, tá? Então, esse carinha aqui é que a gente consegue, por exemplo, quando faz o envio lá no JSON, né, lá no Postman de algum valor, a gente consegue
por exemplo, receber esse valor e fazer alguma coisa com ele. No caso, claro, a gente tem que mapear o que vai vir lá do JSON, por exemplo, numa classe, né? E a gente começa a criar como a gente criou aqui, né? Então, eu tinha feito isso, né? A gente mapeou, ó, esse Customer Register Request, eu vou mandar o name, o CPF, o gender, o birth date e o address, tá? E aí eu falei que nós temos uma biblioteca do Java chamada Jackson, então é ela que faz a conversão lá, né? Que vem lá do JSON para esse carinha aqui. Tudo isso, pessoal, ele faz debaixo dos panos, tá? Só que é o seguinte, pessoal, quando eu coloquei aqui para usar o map, né? Então a gente agora recebe aqui um map, vai acontecer um probleminha aqui. Por exemplo, que eu tenho aqui um campo chamado valor total, né? Só um exemplo, tá? E vamos supor que esse valor total ele esteja dentro da minha entidade, né? Que ele é por exemplo, eu tenho aqui uma entidade com valor total, né? E aí ele é Big Decimal, por exemplo, tá? O que vai acontecer aqui? Aqui no Postman, tá? Se eu colocar, por exemplo, vamos supor que aqui a chave não existe, tá? Esse atributo lá na minha entidade. Valor total. E aí eu vou colocar, eu vou trabalhar com valor monetário, então eu vou colocar, por exemplo, R$100. Vou colocar a vírgula aqui para parar de. Beleza. O que vai acontecer, pessoal? Ele vai entender, né, que eu estou trabalhando aqui com inteiro, né, com um integer. E aí ele vai dar problema de conversão. Ó, você está querendo setar um integer em um big decimal. Eu nem vou testar aqui, pessoal, porque eu só quero falar isso para vocês que tem que tomar cuidado quando a gente utiliza o map, tá? Não é que é de forma errada. A gente tem que fazer, nós vamos ter que fazer essa conversão na mão. Na mão assim, né? Eu vou chegar lá, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. E também, ó, quando a gente tem, por exemplo, um relacionamento de uma classe com outra, né? No caso aqui é o headless, embora ele seja embedded, né? É uma classe embedada. O que vai acontecer? Lá pro map, esse cara, ele não é um headless. Ele não tem uma chave que é string, por exemplo. Ele tem lá um linked hash map. E aí quando, por exemplo, for tentar manipular o address, ele vai pegar esse cara aqui, né? E aí a gente vai ter lá um problema, porque ele vai, vamos supor que eu queira atualizar o address, né? Então ele não vai conseguir identificar esse cara. Onde está? Eu não estou achando esse cara, porque o map, para ele, se eu usar o address aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui no meu Postman, aqui no save, né? Vamos pegar aqui o corpo que está aqui, né? Então para ele, esse carinha aqui é um linked hash map. Tá? Então aí vai dar um conflito e aí vai dar erro. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado quando usar o map. Ah, mas a gente então vai fazer uma conversão na mão? Fica um negócio meio estranho, né? Não, a gente tem um carinha chamado Object Mapper, que também é da biblioteca Jackson. Tá? A gente não vai precisar fazer um a um dos atributos, porque as conversões de valores, né? Porque por debaixo dos panos ele vai fazer essa conversão sozinho. Tá? Então ele vai transformar uma classe Java em JSON e um JSON numa classe Java. Tá? Deixa eu vir aqui então pro código, né? Vou fazer o seguinte, aqui está aqui em service. Então eu vou usar aqui um carinha chamado Object Mapper. New Object Mapper. Esse carinha aqui, ó, o Object Mapper, eu tenho um método chamado Convert Value. E aí por debaixo dos panos, pessoal, ele vai fazer lá a conversão certinha, tá? Dos valores, tá?
beleza? E aqui o convert value, ele vai receber os dados de origem. Quem que é os dados de origem? É o fields, né? Então, fields. E de quem que eu quero converter, né? De qual classe? O customer register. .class. E isso aqui, pessoal, ele já me retorna algo do tipo customer register, tá? Por quê? Porque quem eu quero converter é o customer register, tá? Então eu até vou pegar esse carinha aqui, ó. Aqui eu vou colocar customer register convert, tá? Opa, ficou estranho aqui, né? Convert. Beleza. Bom, então ele vai fazer a conversão para mim e aí não vai ter nenhum problema, não vai estourar nenhuma exceção. Se você quiser até fazer, pessoal, sem esse carinha aqui, vocês vão ver que se você for, por exemplo, atualizar lá o headless, ele vai dar problema. Os outros campos não, porque os outros campos é string, então string ele não se perde, tá? Agora o problema é quando você vai trabalhar com valores ali, né, numéricos e tal, e até outros tipos, né? Você vai ter problema aí de conversão, beleza? Bom, depois que eu fiz isso aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer algumas mudanças, tá? O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Bom, tornei esse cara aqui acessível. Aqui embaixo, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar também aqui o reflection utils ponto get field. Vou passar aqui o field. E agora eu vou passar aqui nesse cara aqui. Vou passar esse customer register convert. Por quê, pessoal? Eu preciso passar o valor convertido. Porque se eu passar aqui direto, pessoal, o que ele vai fazer? Concorda comigo que aqui o valor não tá, ele não está convertido, tá? Se eu enviar, por exemplo, lá o endereço, né, o address, ele vai continuar entendendo que aquele cara lá é algo do tipo linked hash map, e ele não é. Por quê? Porque eu converti ele aqui, tá? Então eu tenho que usar ele aqui, por isso que eu faço esse get field. Não preciso usar o find field, tá? Eu posso, porque eu já encontrei ele. Só quero pegar o, o get field, qual field que é? Por exemplo, que é o address aqui, né? Vamos supor. E aí ele já tem o valor convertido e não vai ter problema. Ué, mas e se eu passar o name? Bom, se eu passar o name, ele vai continuar, ele vai funcionar normal, tá? Só que o name não precisou ser convertido, mas ele está aqui, tá? É isso que vocês vão ver. Vocês vão ver que o name vai estar aqui, tá? Ué, mas por que você está percorrendo então os fields, pessoal? Porque você concorda comigo que eu não posso vir aqui, né? Isso aqui é um objeto. Eu não posso vir em Customer Register Convert e percorrer o campo, né? Eu não posso, né? Aqui eu estou fazendo a conversão. Vamos supor que eu enviei só dois campos aqui, dois atributos, o name e o gender. O que ele vai fazer? Ele vai me retornar um customer register com todos os valores nulos, somente os campos preenchidos. Ué, mas isso aqui não vai entrar no mesmo problema lá dos valores nulos? Não, por quê? Porque eu estou percorrendo fields. Fields só vai ter o name e o gender, tá? Então ele não vai se preocupar com os outros, tá? Vocês vão ver isso na prática, tá? É um pouco não é complicado, é um negócio meio confuso, tá? Mas vocês vão ver. Pessoal, então isso aqui, ó, ele vai me retornar um object, que é o novo valor, tá? Object. Quando eu falo novo valor, pessoal, é o novo valor convertido, tá? Lembra que eu falei para vocês, ó, aquele cara não é mais lá um link de hashmap, ele é um address, né? Então ele não vai ter problema. Então aqui eu vou colocar new. Outra coisa, se tiver dúvida, me mandem aí, né? É normal ter dúvida, tá? E aqui eu não vou mais passar o property value porque eu tenho que passar o new value. Beleza? Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um breakpoint só para vocês entenderem, tá? Vamos vir aqui no meu Postman
Eu vou apagar esse valor total. Pessoal, como eu fiz uns testes antes, né? Eu vou ter que colocar aqui e voltar para Eduardo, porque lá no meu banco eu acabei gravando, né, com o nome Eric. Então, eu não sei como é que tá o seu aí, o seu banco, né? É que o meu lá no banco tá com o nome Eric, tá? Que eu fiz uns testes aqui e acabei não voltando ao que estava antes. Mas até para vocês verem aqui, ó, deixa eu entrar no meu banco, ó. Se eu pesquisar aqui, ó, aquele registro com o valor 1 é Eric, tá? Então eu vou atualizar ele aqui, tá? Vou colocar Eduardo. Então deixa eu vir aqui no Postman. Deixa eu dar um send, ver se eu coloquei o breakpoint aqui. Na verdade, né? Eu tenho que restartar minha aplicação, né? Se eu não restartar aqui, eu não vou conseguir. Então, vamos restartar ela aqui. Beleza. Então, eu vou aqui pro Postman, dar um send. Deixa eu vir aqui pro IntelliJ, né? Tá com breakpoint aqui. E aí, pessoal, ó, presta atenção, ó. No Customer Register é o valor que veio do banco, tá? Porque aqui no meu método merge, né, eu recebo o Customer Register que eu pesquisei lá no banco, porque é o cara que eu quero atualizar, beleza. Então, tá com os valores aqui, ó. Aqui, perdão, né, porque aqui é outra coisa, daqui a pouco eu mostro, tá? Então, esse carinha aqui, ó. Então, ele veio com ID, nome, veio tudo preenchido lá do banco, né? Aí, tá vendo, ó, que o Customer Register Convert, ele só veio com nome, porque é isso, né, pessoal? Você concorda que eu estou passando aqui algo do tipo Customer Register, então ele tem que me retornar algo do tipo Customer Register. E aí, como eu atualizei só o campo name, ele passou aqui para mim só o valor. É claro que esse cara aqui ele não precisaria converter, tá? Mas, por exemplo, o address, que depois eu vou preencher para vocês verem, a gente precisaria converter. Tá? Eduardo, mas esses campos aqui estão nulos, né? Isso que eu tô meio olhando aqui, né? E aí vai ter aquele problema. Não vai, pessoal. Por quê? Porque eu tô percorrendo pelo fields. O fields, aqui dentro desse carinha aqui, só tem um name, tá? Então ele vem aqui, procura o nome da propriedade, né? O nome e o valor, tá? Aí ele caiu aqui, né? Como é que chama o meu campo, né? O meu field aqui ele chama name, tá? E aí eu vou prosseguir aqui, tranquilo, vou deixar ele acessível, tá? E aí, ó, esse new value, presta atenção nele, ó. Tá vendo que o new value é o Eduardo dos Reis Santos? Mas se você pegasse aqui pelo property value, também seria o valor. Sim, quando não teria problema nenhum de conversão, mas vamos supor o address lá, o valor total que eu expliquei, se fosse um big décimo, ele daria problema. Então, a gente está pegando da onde? Estamos pegando desse cara aqui, tá? Mas aí, pessoal, note que ele vai ignorar os valores nulos. Por quê? Porque, ó, quando eu dou um get field, ó, me passa aí o campo que você quer buscar. Qual que é o campo que eu passei? É o name. Então, ele vai pegar o name desse cara customer register convert, vai atribuir para esse new value, pode ver que o new value é Eduardo dos Reis Santos, tá? E aí ele vai passar tranquilo aqui, ó. Vamos ver, aqui não deu nenhum erro, né? Aparentemente. Vamos lá ver se... Eu acho que... não. Passou aqui, tá? Vamos lá ver no Postman, né? Ó, note, ó, que ele atualizou, ó, Eduardo dos Reis Santos, tá? E aí, ó, tá tudo certinho aqui com os outros, beleza? Só que esse aqui, né, eu falei, é o cenário que é um cara que não daria problema, mas vamos colocar, por exemplo, o address. Vamos supor que eu mudei de endereço, né? Que eu mudei até de cidade. Então, é claro que aqui eu não vou usar tudo, mas só vou vir aqui, ó, no Ctrl C. Vamos tentar tirar esse... Vamos deixar esse name aqui, né? Vamos deixar ele aqui. Vou colocar aqui que eu mudei para um outro CEP, né? Só para a gente testar aqui. Vamos mudar aqui a rua. Rua Siqueira Campos. Deixar o número aqui mesmo. Pessoal, depois a gente vai fazer uma validação, tá? Que, por exemplo, o complemente
Ele pode ser nulo, tá? Ele veio nulo porque eu não coloquei, eu não tenho nada no complemento lá no banco, né? Então ele pode ser nulo, né? A gente depois pode colocar uma validação que a gente não quer mostrar aqui no meu JSON valores nulos, tá? Então a gente depois vai tirar esse negócio feio aqui, beleza? Vamos deixar aqui, sim. Vamos colocar que a gente mudou. Não vou colocar. Aqui eu não preciso colocar o nome, né? Aqui eu posso referenciar só o ID. Vamos mudar aqui e passar o ID 2, que se eu não me engano é de Belo Horizonte, tá? Que a gente mudou para Belo Horizonte. Então, vamos dar um send aqui. Aí eu vou aqui para o IntelliJ. E aí, pessoal, note o seguinte, ó. Esse aqui é o do Convert, até, tá? Claro que eu acabei não alterando o nome. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu parar aqui. Não, eu vou continuar, tá? Porque para mim, mesmo que eu mandei um nome, eu quero ver com relação ao address, tá? Ó, pode ver que no Customer Register, que é essa variável aqui, ó, o Customer Register Convert, eu mandei o nome de novo, né? Os outros eu não mandei. E no address eu mandei aqui, ó, o novo endereço que eu mudei, né? Então, com os atributos aqui preenchidos, tá? E aqui, ó, com a nova cidade, que no caso eu mudei para Belo Horizonte. É claro que ele tá vendo no aqui porque eu não busquei a cidade, tá? Porque por enquanto aqui a gente não, nesse caso aqui, a gente não precisa buscar a cidade para depois atualizar o name e o state, tá? Bom, beleza, né? Vamos passar para frente porque ele está fazendo aqui primeiro do name, né? Vamos passar aqui. Agora eu quero que vocês vejam com relação ao address, né? Então o address, o que ele fez? Ele vai vir aqui, né? Tá vendo aqui, pessoal? Ó, o property value, né? Ele é do tipo linked hash map, lembra que eu falei, né? Mas como a gente fez ali a conversão, então por isso que a gente não pode usar o property value aqui, porque se eu usar o property value aqui, ele vai dar problema, tá? Então tá vendo que ele é algo do tipo linked hash map? E aí se você olhar aqui o address, né? Ele é do tipo address, né? Então daria problema. Então aqui é por isso que a gente vai pegar, ó, a gente não vai pegar o cara do value aqui, né, do property value. Nós vamos pegar o cara daqui, ó, tá? Do customer register convert, tá? Vamos passar aqui. Beleza. E aí, pessoal, tá vendo, ó, que o new value, né? Tá vendo que ele converteu, ó. Ele é algo do tipo address agora, né? E no caso ele já fez tudo, né? Ele já fez o zip code, street name, número, number, né? E por aí vai, tá? E aí o que ele vai fazer? Dentro da propriedade Customer Register, nós temos um carinha lá chamado address, e ele, para aquele cara lá, ele vai já setar o address aqui, né? O new value. E aí, pessoal, que tipo que é o new value aqui? É address. Então ele já manda o objeto inteiro pronto, tá? Então, mais uma vez, se eu usasse aqui o property value, ele ia mandar o que para esse cara? Ele ia mandar um link de hash map. Você ia tomar uma exceção aqui. Testa aí para ver. Vamos seguir em frente aqui até vou, né? E aí, se a gente olhar aqui, né, vamos ver o que aconteceu, né? Ele, na verdade, não atualizou aqui o name, porque eu mandei eu mesmo, né? Ó, o zip code ele trouxe agora com o novo zip code, split name. Eduardo, aqui veio nulo o name e o state name, porque a gente não fez igual nós fizemos aqui no update, né? Se a gente trazer esse carinha aqui, deixa eu ver, cadê aqui? Ele é antes do save, né? Beleza. Vou restartar aqui novamente, tá? Só para vocês verem. Beleza. Então vou aqui no Postman. Vamos aqui só alterar para Eduardo, né? Pra gente. Vamos voltar a repetir aqui, ó, que eu mudei para a cidade 3, só para mostrar aqui, tá? Agora ele vai vir em São Paulo novamente, né?
Deixo aqui para o IntelliJ. Eu nem vou passar aqui, tá, pessoal? Eu vou direto aqui para não perder tempo. Vamos lá ver no Postman. Aí note, pessoal, ó, que ele está atualizando e está trazendo, né? Porque antes ele não estava trazendo porque a gente não colocou aquele, aquele negócio lá para trazer a cidade como a gente tinha feito no update, passando todos os atributos, como a gente fez, se eu não me engano, em 2 aulas atrás, tá? Então a gente teve que implementar implementar não, a gente teve que repetir aquele código ali. Só voltando, né? Eu não quero chamar o update porque aqui ele vai ter que ficar chamando o customer, ele vai ter que buscar de novo no banco. E aí também esse update aqui, ó, ele recebe um customer registry request. Aí eu teria que fazer um mapper aqui. Então, quando é pouca coisa aqui, não tem problema repetir código, tá? Mas é o seguinte, pessoal, eu encontrei não é um problema. Quando se trabalha com embeddable, por exemplo, isso é no caso do Headless, tá? O que vai acontecer, por exemplo, se eu só passar aqui, ó, vamos supor que eu não quero, eu estou em São Paulo, eu mudei só de endereço, então eu não vou trocar a cidade, né? Então, vamos supor que eu mudei lá para São Paulo, vou colocar aqui, ó, Rua Maria Eugênia, uma rua que eu morava lá em São Paulo, no Tatuapé, né? Vou colocar aqui bairro Tatuapé, tá? Beleza. Então, vamos dar um send aqui. E aí vou voltar aqui para o IntelliJ. Vou até passar para frente porque vocês vão ver a exceção que vai dar, tá? Vai dar uma exceção aqui. Nem vou olhar no post, mas vou olhar aqui no console, tá? Qual a exceção que deu aqui, pessoal? Como eu estou trabalhando com uma classe embedada, né? Ele vai, por exemplo, achar ali que o... Onde está aquele mapeamento? Está aqui no Headless, tá? Ele não vai conseguir achar esse cara address ID city, porque eu não estou mandando, tá? Se você fosse trabalhar, por exemplo, sem ser embeddable, ele é tranquilo, tá? Mas como a gente está usando o embeddable aqui, ele tá se perdendo, ele não tá conseguindo. Quando eu não envio, tá? Ele dá esse problema aqui com null, tá? Eu tentei achar uma solução, eu até vi uma solução, só que também ela não está perfeita, tá? Por quê? Porque ele, mesmo que você não envia, por exemplo, eu não quero atualizar a cidade, porque eu não mudei de cidade. Beleza, ele atualiza. Então você pode trabalhar com address aqui, ó, assim como eu fiz, né? Beleza, eu posso alterar aqui. Só que se eu mudar de cidade e alterar o ID, ele não dá problema, só que ele não está alterando, tá? Então eu vi uma solução aí, nem vou trazer para vocês porque ela não está funcionando como eu gostaria, tá? Então, apesar que essa aqui também não, né? Mas é porque é o embeddable. Se você não fosse trabalhar com embeddable, ela funcionaria normalmente. Então, para reverter esse problema aqui, pessoal, é o seguinte: você, você vai ter que fazer. Vou até voltar aqui, né? Você vai ter que mandar, mesmo que você não quer atualizar o ID da cidade, né? Você mande ele mesmo, tá? Você mande ele de volta para não ter problema, tá? A não ser que você vai lá e troca a sua implementação, não coloca embeddable, tá? Aí você vai ver que vai funcionar normalmente e você não precisa, tá? Mas eu também, pessoal, eu digo para vocês nem se importarem tanto com essa atualização parcial de forma dinâmica, porque ela não é tão comum, ok? Vocês vão ver atualização parcial de um método, perdão, de um atributo específico. Então isso você vai ver muito em projetos, mas você pegar ali um recurso enorme, né, com vários atributos e você só enviar aqueles atributos que você quer, né, e eu diria que
você não vai ter muitas implementações como essa. Até mesmo na internet, aí vocês vão ver que o pessoal fala com relação a isso. E também quando eles ensinam, né, atualização parcial de forma dinâmica, eles ensinam a maneira fácil, né, o arroz e feijão, onde você não tem ali um relacionamento. Então isso vai funcionar normalmente, tá? Mas com essa aqui, não digo complexidade, mas dentro de um recurso, você vai ter aquele recurso se relacionando com outro recurso. Isso acontece muito, né? Então, mas aí o pessoal não fala, né? Eles param por ali e falam, beleza, você aprendeu a atualizar um recurso de forma parcial e dinâmica, mas na verdade não aprendeu, né? Porque ele não mostrou o que acontece mesmo quando você tem ali um recurso e ele está se relacionando com outro recurso, tá? Então, mas enfim, né? Qualquer coisa vocês perguntem para mim se tiver alguma dúvida aí, tá? E é isso aí, pessoal. Então, eu peço para que vocês dê o like no vídeo, se inscrevam no canal. Também, pessoal, faça aí uma pequena contribuição, R$1, R$2, um Pix aí para mim, né, para poder fortalecer o canal aí, para que eu possa trazer mais conteúdos para vocês. Beleza? Então, até o próximo vídeo.